de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa bendita de oração para podermos estudar o Evangelho de Jesus, que deveria ser o nosso livro de cabeceira, porque quando a gente tem alguma dificuldade, se a gente se lembrar do Evangelho de Jesus e abrir e ler uma página, a solução vai chegar, vai acalentar os nossos corações, sem sombra de dúvida. Eu sou fã do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, do item 19, que trata dos benefícios pagos com ingratidão. Parece uma coisa meio complicada, mas na verdade a ingratidão nos ensina muito. Mas antes da gente falar desse tema da ingratidão, nós vamos discorrer um pouquinho sobre a gratidão. Depois a gente acrescenta o prefixo in, de negação, né? Que nega essa atitude tão linda que é a da gratidão. Então, o que seria a gratidão? A gratidão é um sentimento positivo e harmonizador, né? Que exprime o reconhecimento que temos a alguém que nos presta um benefício ou que está por nos prestar um benefício, né? Então, esse reconhecimento afetuoso é parte de quem recebe o benefício. Esse benefício pode ser expresso silenciosamente, através de uma prece, de um sentimento de amor àquele que nos fez um bem e que se eleva até Deus. Nós podemos expressar de várias maneiras a nossa gratidão. Essa atitude de gratidão sem palavras, ela soa através de uma prece que se eleva até o nosso Pai. Mas a gente não pode esperar por ela. Seria um pouco insensato da nossa parte a gente esperar que a cada benefício que a gente presta ao nosso irmão, e que não são tantos assim, né, a gente espere a retribuição dessa atitude nossa. Não podemos esperar por isso, seria insensato, porque ela pode acontecer ou não, né? Então seria mais sensato a gente fazer o bem pelo bem, sem saber a quem, sem esperar nada em troca. Então, a gente, quando expressa isso por um pensamento, esse pensamento de amor chega até as criaturas, sem sombra de dúvida. Jesus tinha por hábito agradecer a Deus as benesses que ele recebia para poder ajudar aqueles que o pediam nos seus atendimentos. Jesus agradecia a Deus. Olha só, Jesus agradecia. E nós agradecemos a Deus a oportunidade que temos de fazer o bem ao nosso irmão? Será que a gente agradece essa oportunidade? A gente espera o agradecimento do nosso irmão pelo benefício que a gente presta, mas a gente não esquece de agradecer a Deus essa oportunidade que a gente tem de fazer o bem. E o que Jesus espera de nós? Qual é o agradecimento que Jesus espera de cada um de nós? É o nosso esforço na tentativa dessa nossa mudança íntima. É isso que ele espera de cada um de nós. Lucas, na sua passagem, no capítulo 17, do item também 17, ele narra para nós uma passagem belíssima da cura dos 10 leprosos, que nós já devemos conhecer, já deve ter sido citado várias vezes aqui na Casa Espírita, e é uma passagem muito bela. E quando a gente escuta e percebe a atitude, como esses leprosos agem diante dessa cura, dessa gratidão, né, como eles reagem a tudo isso, nós nos colocamos no lugar deles, porque a gente reage da mesma forma diante da misericórdia de Deus. Nós recebemos muito,
Nós temos que agradecer. Então, nessa passagem dos 10 leprosos, no seu desespero, eles tinham uma vida de muito sofrimento. Eles viviam esfarrapados, com os cabelos desgrenhados, tinham que ficar fora do âmbito da cidade, né? E até para pedir, suplicar a Jesus a sua piedade, eles tinham que se manter a uma certa distância de Jesus. Isso era lei. E quando alguém se aproximavam, eles eram obrigados a falar em alta voz, a gritar, impuros, para que as pessoas se afastassem e não corressem o risco da contaminação. Era muito sofrimento, era uma vida de muita dor, né? Aqueles corpos cheios de chagas, de feridas, e Jesus se compadeceu deles. Os leprosos, o seu pedido teve guarida no coração do mestre. E o mestre imediatamente mandou que eles procurassem os sacerdotes. E já deu como se eles estivessem curados. E eles foram à procura dos sacerdotes, porque eles eram inscritos num livro chamado Livro dos Mortos. Nada restava mais a eles a não ser esperar pela desencarnação. E eles eram colocados ali, os seus nomes, nesse livro dos mortos. A partir do momento que eles se aproximassem dos sacerdotes e que eles verificassem, né, os seus corpos já limpos, sem nenhuma ferida, sem nenhuma chaga, eles retornariam à sua vida habitual. E nesse momento, só um deles se sentiu motivado para voltar e agradecer a Jesus pelas bênçãos recebidas. Se jogou aos pés do Cristo e elevou um pensamento a Deus. Em agradecimento, só um deles voltou. E esse era um samaritano, que era um povo odiado pelos judeus. Eles eram desprezados pelos judeus. Os outros 9 eram de origem judaica. E Jesus perguntou a esse que retornou, mas não foram os 10 que foram curados? Não foram 10? Onde estão os outros 9? E Jesus nos pergunta sempre, onde estão vocês que foram agraciados pela cura, pelo entendimento, por essa doutrina maravilhosa? Onde é que vocês estão? Esses 9 não voltaram para agradecer a Jesus. Continuaram na sua vida, nas tabernas, nas bebedeiras, porque eles tentavam recuperar o tempo perdido da sua doença. Só um voltou para agradecer. Só um realmente entendeu que Jesus não veio para curar corpos. Jesus veio para curar almas. Quando a gente tem uma dor de cabeça muito intensa e constante, nós usamos recursos do paliativo, daquele analgésico, né, que corta a nossa dor. Mas, na verdade, a causa da nossa dor não é tratada. Graças a Deus, hoje em dia, a medicina está bem evoluída, né? E já está nos tratando, trata o ser humano como um todo. É a medicina holística. Procura saber as atitudes, o dia a dia de cada um, né? Como é que ele age, se ele é nervoso, se ele é ansioso, se ele bebe água, para poder fazer um apanhado geral. Jesus não veio curar corpos. Jesus veio curar as nossas almas através dos ensinamentos. Jesus não vai chegar e vai dizer, eu curo a sua alma. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Ele nos mostra o caminho. Jesus foi paliativo naquela ocasião, mas ele esperava que os leprosos mudassem de atitude, percebessem o caminho a seguir depois daquilo. Então, meus irmãos, nas passagens de Jesus, nas suas curas, que constam do Novo Testamento, que é um livro que a gente deve ler, não devemos ficar só presos ao Evangelho, que é maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo. As passagens de curas de Jesus, Jesus curava os leprosos, os paralíticos, os cegos, os obsediados. E Jesus falava sempre nesse processo, vá e não voltes a pecar, para que o pior não te aconteça.
E o que Jesus quis dizer com isso? Agora, à luz da doutrina espírita, a gente já entende. Vá e não voltes a pecar. Eu curei o seu corpo, mas a sua alma é um processo seu. Esse restabelecimento da alma é um processo de cada um de nós. Quando a gente escuta Jesus salva, o Evangelho salva, a religião tal salva, a ajuda financeira compra um pedacinho do céu, uma casinha para a gente lá. Não é verdade. Jesus veio trazer o roteiro para nós. Cada um de nós tem um roteiro. Mas a salvação, a cura, é por nossa conta. O esforço é de cada um de nós. É isso que Deus espera, que Jesus espera de nós. Esse agradecimento maior por tantas benesses que a gente recebe, né? Jesus agradecia a Deus essa oportunidade, as benesses que ele recebia para poder curar as pessoas que o procuravam. Jesus agradecia a Deus, e nós agradecemos as oportunidades que surgem até nós? Nós temos um trabalho aqui na casa, que é um trabalho de terça-feira, né? Foi ontem, um trabalho muito bonito de atendimento espiritual. Muitos de nós vêm até aqui, a Casa Espírita, procurando essa ajuda, esses recursos do alto. Eu mesmo já vim várias vezes aqui para cuidar do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, do meu psicológico, do meu mental, do meu espiritual, de tudo. Todos nós fazemos isso. Mas será que a gente percebe que nem sempre a gente consegue a cura do nosso corpo? Mas a gente recebe muito. A gente recebe o consolo, a gente recebe a coragem, a força para seguir adiante. A gente recebe o principal, que é o entendimento. Nós passamos a entender o motivo por que passamos por cada pedacinho, né? E a gente, quando entende, fica mais fácil, porque a gente sabe da nossa responsabilidade. Muitas pessoas abandonam a doutrina espírita por causa dessa palavra, a responsabilidade. É mais fácil, né, a gente se ajoelhar e seus pecados são perdoados, quando a gente sabe que não é assim que acontece. Então, muita gente foge à responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós escrevemos no livro da nossa vida. Ninguém vai escrever lá por nós, não. Ninguém vai nos salvar. As pessoas podem nos ajudar, através da palavra, do exemplo, né, do amor. Mas esse trabalho é de cada um de nós. Eu passei por uma experiência que eu gostaria de contar para vocês aqui, porque não é nada que me engrandeça, muito pelo contrário. A gente não deve falar da nossa vida em particular, mas isso é uma coisa que realmente eu acho que tem tudo a ver com esse ensinamento de Jesus. Eu, conversando com um amigo meu de muito tempo atrás, há alguns anos, quando eu estive no Rio, eu já morava aqui em Cabo Frio, e ele estava sofrendo um processo de dolorosa ingratidão. Porque ele tinha deixado de viver a sua própria vida em função de um amigo nosso em comum, mais amigo dele do que meu, porque eu vindo para Cabo Frio eu me afastei. E ele deixou de realizar várias coisas na sua própria vida em função de ajudar esse nosso irmão. E ele estava sofrendo uma dolorosa ingratidão da família, do próprio doente a quem ele ajudou. E ele me disse, e eu nunca mais esqueci, ele falou comigo assim, eu questionando, falando com ele, mas como? Você ajudou tanto, você deixou a sua vida de lado para ajudar essa pessoa, e essa pessoa responde a essa sua atitude com essa ingratidão tamanha. E aí ele me respondeu, Ana Lúcia, ainda falou meu nome assim, bem, Ana Lúcia, nenhum benefício se perde. Benefício algum jamais se perde, mesmo que a pessoa que recebe não entenda, não reconheça. Jamais eu vou deixar de praticar o bem.
Era isso que eu tinha que fazer naquele momento, eu não tinha outra coisa para fazer. Mesmo não recebendo a gratidão por parte do meu irmão, eu não posso deixar de reconhecer que a atitude, que o benefício foi realizado. Eu não vou refrear minha atitude no bem por causa de uma ingratidão recebida. A minha consciência me ordenou. Eu não tinha outra coisa a fazer a não ser ajudá-lo. E a consciência desse que se tornou um ingrato, um dia vai despertar também. E ele vai reconhecer a sua atitude errada em relação àquele que ajudou. Então, sem dúvida, muito maior do que a ingratidão é a semente do bem que a gente planta nesse coração árido, que não percebe, que não entende, que não ama. Nós temos que entender isso. A gente está plantando aquela sementinha no coração do nosso irmão. E um dia ela vai florescer. Ela vai dar frutos. E vai se recordar, né? Essa pessoa ingrata vai se recordar de tudo que ele fez, de tudo que ele fez e de tudo que ele não fez também, né? Quem pratica a caridade e espera essa retribuição, se sente ferido, magoado, ele está envolvido pelo egoísmo. É o meu eu que grita mais alto. Eu preciso do reconhecimento. Fazer o bem pelo bem, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. É o que Jesus ensina para a gente e que é muito difícil. Perseverar no bem, apesar da ingratidão, já é um processo de entendimento, já é um processo de uma certa evolução espiritual. A gente ter esse entendimento, apesar da imperfeição, apesar da nossa imperfeição, né? Então, perseverar no bem é muito importante para todos nós. Perseverar, uma palavrinha terrível, né, de janeiro. Olha, eu tenho uma amiga que não gosta do livre-arbítrio. Ela detesta essa palavra, porque ela disse, seria tão bom se alguém agisse e se responsabilizasse pelas minhas atitudes. E a minha palavra-chave é a perseverança. A gente tem que aprender a perseverar no bem. Porque nesse capítulo, o guia protetor nos fala exatamente sobre isso. Ele fala para a gente o seguinte: às vezes a gente não merece a ingratidão. A gente recebe a ingratidão, mas não temos merecimento. Mas nós precisamos observar que às vezes isso é um teste. Isso é um teste para que a gente possa perseverar no bem, apesar da ingratidão. Isso é muito comum. Se a gente não fala, a gente pensa, nossa, passei uma noite em claro, dormi numa cadeira dentro de um hospital para ajudar um amigo. Gente, nem um muito obrigado. Nem uma caixinha de bombom ele comprou para mim, né? Passei ali aquela noite numa cadeira dura e ele não reconheceu. A gente não faz assim, daqui para frente, olha, não vou sair mais da minha zona de conforto, não vou ajudar mais não, porque não vale a pena, eu não ganho nada com isso. Então nós estamos sendo testados com a ingratidão para a gente continuar perseverando nesse trabalho. O Evangelho é brilhante, né? Ele nos desperta. Gente, vamos pensar agora, se Jesus esperasse gratidão de cada um de nós, pelos benefícios inúmeros que Ele nos prestou, por Ele ter vindo aqui, plantar o amor em nossos corações, nos ensinar que agora não é mais dente por dente, olho por olho, é amor, é compreender o nosso irmão. Quantos benefícios! Jesus espera pelo agradecimento, Jesus se magoa? Não. Jesus, em meio ao turbilhão dos seus sofrimentos, ele implora ao Pai, ele ergue seus olhos ao alto e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi traído e entregue por um amigo. Negaram Jesus 3 vezes. Um amigo mesmo, negou Jesus 3 vezes por medo de se envolver, por medo de sofrer também. Todos abandonaram Jesus. Poucos ficaram ao lado dele. João, sua mãe, e parece Maria de Magdala também ficou ali, do lado de Jesus.
Mas o resto abandonou Jesus. E ele nunca abandonou nenhum dos seus, porque Jesus era amor puro, era pleno amor. Gente, quando a gente lembra de Jesus, a gente vê que a gente está aprendendo pouco com os ensinamentos dele. A gente precisa fazer uma jornada mais intensa nesse Evangelho do Cristo. Se um amigo nosso nos abandona à própria sorte, isso às vezes é comum, né? E a gente pode até ficar um pouquinho magoado, né? Porque nós somos imperfeitos ainda, vamos ficar entristecidos, lamentar o fato. Mas olha, de repente nem tão amigo nosso ele era assim. Foi até bom, né? Porque a gente desperta. A gente vê do que o outro é capaz, até onde ele chega. Não podemos cobrar do outro, porque às vezes ele não tem para dar. Agora, vamos falar da ingratidão daqueles que a gente ama profundamente. Os nossos amigos mais chegados, mais íntimos, os nossos pais, os nossos irmãos consanguíneos, os nossos irmãos da casa espírita e principalmente os nossos filhos. O Evangelho reserva o item só para falar da ingratidão filial. É duro. Mas é nesse momento que a gente recebe a ingratidão de alguém que a gente ama muito, é que a gente tem que começar a colocar em prática a nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso perdão. Não o perdão do esquecimento, porque esquecer é da memória, perdoar é do coração. Ninguém perdoa, a gente às vezes fica preocupado, né? Quando alguém diz, você não esqueceu, então não perdoou. Não, gente, esquecer é da memória, só quando a gente tiver Alzheimer é que a gente vai esquecer por completo. Então, perdoar é do nosso coração. Vamos lembrar do fato, sim, porque às vezes o fato nos ensina, mas com sentimento já de compreensão, né, de perdão, de amor, entendendo que o nosso irmão está na jornada dele. Nós somos seres individuais. Cada um tem a sua história. E a gente, de repente, cobra daquele mais até do que a gente dá. Nós temos que começar a observar isso. Santo Agostinho nos ensina que de todas as provas, as mais duras são do coração. Sem sombra de dúvida, né? Quando mexe com o nosso sentimento, a coisa fica feia. Temos que evitar a amargura, o sofrimento diante da ingratidão, a revolta, o ressentimento, porque isso são venenos que só nos traz prejuízo. E, inclusive, traz para junto de nós esses espíritos que se comprazem na amargura, no sofrimento, os espíritos sofredores. E a gente não quer isso para nós, né? Porque nós sabemos que eles estão aí, esperando uma brecha para dar sinal de vida, porque eles estão vivos. A gente acha que não estão, mas estão, e fazem um estrago na nossa vida. Então, nós temos que evitar isso. Qual seria a definição de ingratidão, então? A definição de ingratidão é exatamente contrária à da gratidão. Simples assim. É o não reconhecimento pelas benesses que a pessoa recebe. A gente, às vezes, pratica o bem e não precisa ser grandes coisas, não. Benefícios do nosso dia a dia. Coisas simples. Ajudar alguém numa tarefa, carregar uma mala para alguém, dar uma carona para alguém, né? Ir na casa de alguém, escutar, de repente a pessoa quer falar, só precisa disso, do nosso ouvido. Nós estamos prestando a caridade. E temos que agradecer a Deus, sim. A pessoa que recorre a nós. Minha cunhada me ligou uma ocasião, alguns anos atrás, e disse assim, Aninha, ela me chama de Aninha, que eu adoro, é uma maneira carinhosa. Disse, Aninha, eu vou operar, eu preciso de você aqui comigo. Eu falei, estou indo amanhã. Aí as pessoas questionaram, as pessoas da minha família, peraí, ela tem marido, filha, tia, neto, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Falei, gente, mas ela me ligou, ela quer que eu esteja lá. Eu tenho que ser grata por isso, porque ela me quer. Até tem um pouco de orgulho aí, né? Um pouquinho de orgulho. Mas essa sensação de ser amada é muito importante, é muito bom, e a gente não pode deixar passar, não. Se a pessoa nos aciona, né? Não é, Disse, eu preciso de você.
Ah, que bom que você precisa de mim. É assim que a gente tem que raciocinar. Que bom que a pessoa nos acionou. Quando a gente está com dificuldade, né, a gente sempre tem um amigo para nos ouvir. Eu, graças a Deus, tenho vários nas minhas dificuldades. Eu recorro a todos eles. Que eles me perdoem. Mas, na verdade, eu faço isso. Agora, se precisar de mim também, eu estou lá, porque daí vier. Isso é uma troca. Essa relação tem que ser uma relação de troca. Eu te dou, você me dá. E a gente costuma dizer que a amizade é uma via de dupla mão, né? De mão dupla. Eu estou aqui, Sônia está aqui. Mas, de repente, Sônia, a minha fila anda mais rápido que a sua. E aí, como é que a gente faz? Eu dou aquilo que eu tenho para dar. Você me dá aquilo que você tem para dar. Eu não sei qual é a sua história. E a gente cobra. A gente não quer 100%, não. A gente dá 100%, a gente quer 200% em troca. Às vezes, a gente quer amor. Olha quantos casamentos a gente escuta, principalmente a esposa. Isso é queixa de mulher. Se meu marido nunca disse que me ama. Isso é uma grande verdade. Por quê? Às vezes por orgulho. E às vezes também porque ele não foi criado nessa ambiência de amor. Ele não vivenciou isso de uma maneira natural. Tem gente que já fala que ama, né, de uma maneira tão espontânea, porque vivenciou tudo isso, nessa ou em outra encarnação. Fica fácil. Fica fácil dizer eu te amo se eu carrego isso dentro de mim, porque cada um só dá aquilo que tem dentro do coração. A não ser que faça um esforço sobre-humano. E, às vezes, não fala com tanta sinceridade, né? Então, é mais fácil a gente receber aquilo que a pessoa pode nos dar do que ficar cobrando o tempo inteiro. Eu fico empolgada, eu me perco, eu não posso me perder. A ingratidão, normalmente, ela se apresenta também com um quê de raiva, com um quê de inveja. A gente precisa analisar isso. Por quê? Porque aquele que recebe o benefício, às vezes fica com raiva de quem o ajudou. Coisa estranha, né? Mas acontece. Por quê? Porque ele não tem o mesmo desprendimento, ele não tem a mesma condição material, de repente, para ajudar. Né? Ele não tem a mesma qualidade moral, ele não tem a mesma ética, ele não é desprendido a ponto de fazer aquele bem naturalmente. Então, ele sente raiva daquele que o ajudou. E, às vezes, inveja também. Isso é muito comum. E acontece com a gente. Infelizmente. Mas a gente já está aqui na doutrina, né? A gente já está tomando alguns conhecimentos e a gente vai mudar, sem sombra de dúvida. Outra coisa importante é a gente, quando faz o bem, a gente tem que ter muito cuidado para não humilhar essa pessoa. Porque a propaganda não é a alma do negócio. Não é. E a gente, às vezes, faz porque a gente quer realmente propaganda. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é o nosso ego, né, inchado, inflado. A gente vê nessas campanhas pela televisão, Criança Esperança e tantas outras, que, de repente, as empresas vão até lá com aqueles cheques, eles fazem, não sei se eles fazem de madeira, aquilo, ou de papel, aquele cheque enorme, com aquele valor monstruoso em letras garrafais, porque a empresa tal está doando esse valor. Tudo bem, importante que doe. Está fazendo bem, mas não vai receber benefício nenhum em troca. Pelo menos lá do alto não vai. Temos que ter certeza disso. Às vezes a gente empresta um dinheiro para alguém e a torcida do Flamengo toda fica sabendo. Ah, eu emprestei não sei quanto para alguém, será que vai me pagar? Jesus falava que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá. E a gente gosta de uma propaganda, porque a gente infla o nosso orgulho. E às vezes também a gente, quando faz um benefício, a gente não espera o momento apropriado para aquele que recebeu o benefício agradecer. Às vezes a pessoa não está em condições naquele momento, né, de mostrar nenhum gesto de gratidão. A pessoa está passando por um problema e a gente não espera, a gente é muito imediatista. A gente é toma lá da cá. Quando a gente compreende e já perdoa essa atitude ingrata,
a gente já está crescendo espiritualmente. E a gente atrai para perto de nós aqueles espíritos que são simpáticos a essa atitude, os bons espíritos. E só por isso a gente tem mais é que entender, que compreender esse processo da ingratidão. Para a gente poder ter ao nosso lado aqueles bons espíritos que vão nos influenciar, que vão fazer da nossa vida uma vida melhor, mais alegre. Quando a gente se magoa e sofre, nós passamos a nos sintonizar com aqueles espíritos sofredores. Porque a espiritualidade está aí, pronta, como eu falei, para a nossa brecha. É questão de sintonia, é questão de vibração. A gente se sente o quê? Fragilizado, porta aberta para essa influência. E esses espíritos só vão ampliar a nossa angústia, mais nada. Não vão nos ajudar em nada, muito pelo contrário. Quando a gente reage e revida, também existe isso. A gente pode fazer o bem, né, sem esperar nada em retribuição, que seria o ideal, para lá nós estamos caminhando. A gente pode fazer o bem e sentir ingratidão e sofrer com isso. A gente pode fazer o bem e receber essa ingratidão revidando, reagindo e revidando. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. A gente ajuda alguém, né? Essa questão do hospital eu acho muito interessante. Vamos dormir entre aspas, né? Vamos ficar no hospital sentados ali com alguém. Passamos a noite ali, se é que passamos uma noite de cama ali, porque a gente não dorme em hospital, né? E quando a coisa passa, eu jogo na cara da pessoa, porque a pessoa não me retribuiu. Eu reajo e revido. Olha aqui, se você precisar de mim na próxima, vai procurar a tua turma, porque eu não estou aqui para te ajudar, não. Você não me deu nada. Você nem um muito obrigado me deu. Eu passei uma noite em claro. Aí a gente faz aquela narrativa e coloca até mais sofrimento no nosso momento ali sentado na cadeira. Ai, no dia seguinte eu tive um problema de coluna, sério, não sei, e você não está nem aí. Então, daqui para frente, tudo será diferente. Não conte comigo para mais absolutamente nada. Olha só, estamos revidando. E o que acontece nesse momento? Nos igualamos. Somos iguaizinhos ao ingrato. O nosso bem foi para o rolo, foi por água abaixo. Passamos uma noite ali, né, sentados numa cadeira dura e não lucramos nada com isso. Nosso benefício foi para o ralo. Porque jogamos na cara, porque cobramos. E porque ainda falamos que não conta mais comigo, não. Tão bom, né? Se a gente pudesse ter amigos que retribuem, nem que seja com uma palavra. Não vamos dizer que é ruim, isso não, é muito gostoso. A pessoa chegar para a gente, né? Dar um abraço, valeu. Não precisa nem dizer obrigado. Valeu, legal. Gostei da sua atitude em relação a mim. Mas é difícil. Tem gente que não fala não, porque o orgulho não deixa. E tem gente que acha que é obrigação mesmo, até parentes, né? Parente acha que a gente tem obrigação de ficar ali. Não temos obrigação, não. Fazemos porque queremos fazer, fazemos por amor. Então, gente, o ingrato é caracterizado pela imaturidade espiritual. Não só o ingrato. O covarde, o vaidoso, o orgulhoso, todos nós somos imaturos espiritualmente. Somos espíritos crianças ainda, né, na visão de Deus. Estamos aqui para aprender. E vamos aprender, e temos que aprender para seguir adiante. Então, a gente necessita amadurecer através da nossa experiência. Podemos amadurecer pela reflexão. Vamos analisar o que a gente está fazendo. Joana de Ângeles nos dá uma lição lindíssima com relação a isso. Nós precisamos, primeiro, do autoconhecimento. A gente tem que se conhecer, vamos nos conhecer. Vamos fazer, olhar, botar a nossa cara no espelho e ver todas as rugas. Ver como a gente é, interiormente, não é fisicamente não. Estou falando em ruga, mas a gente olhar para dentro. Fazer aquele mergulho dentro de nós. Vamos nos conhecer. Depois vem a autoaceitação. Olha, eu sei que eu sou assim, assado, mas
Eu aceito isso em mim. É o caso da perseverança. É o caso do livre-arbítrio da minha amiga. A gente reconhece que esse problema é o problema número 1. Então, eu afirmo, eu aceito que eu tenho essa dificuldade. Aí depois vem o mais difícil, que é a autotransformação, é a nossa mudança, o nosso esforço. Conhece-se o verdadeiro espírita, não é porque ele é santo, não. É pelo esforço que ele faz, aquele esforço diário, em mudar as suas atitudes, em trabalhar as suas más inclinações. Aí depois da autotransformação, quando a gente modifica, vem a autoiluminação. Olha que coisa linda. Luz. Luz. A gente está estudando aqui na quinta-feira sobre som e luz. São duas coisas fundamentais na nossa vida que a gente não dá muita importância. Então, quando a gente analisa pela reflexão e tenta modificar, ótimo. Estamos tentando isso, mas se a gente não consegue, aí vem o quê? Vem a dor. A gente, inclusive, abre mão de tarefas, de trabalhos regeneradores, que nos redime o nosso coração. E a gente abre mão. Ah, não quero me envolver, não, vai dar muito trabalho. De repente, um familiar que fica por nossa conta, que a gente tem que levar ao almoço, a gente tem que levar a janta, a gente tem que levar para o médico, porque a pessoa está doente, precisando de nós. É uma tarefa regeneradora. E nós viramos as costas. Porque a gente ainda não tem esse entendimento de que isso que chegou até nós é uma necessidade para nós. Não é para o outro, não, é para nós. Então, quando a gente não aceita essa tarefa, quando a gente não reflete e tenta fazer esse percurso que Joana nos dá, aí vem a dor, não tem jeito. Vem a dor para nos ensinar. E como a dor nos ensina? Sem sombra de dúvida. Aí a gente tem que, inclusive, aprender com a nossa dor, refletir sobre ela. Por que eu estou sofrendo? O que me levou a esse estado? Porque sofrer por sofrer não vale a pena, é um sofrimento em vão. A dor tem que nos ensinar. A dor é mestre, é professora. E a gente vem aqui, às terças-feiras, né, Janeiro, fazer o tratamento, esperar que a dor vá embora. Quando, na verdade, essa mudança é tarefa de cada um de nós. Alguém já ouviu falar que Jesus teve uma dor de cabeça no Sermão do Monte, por exemplo? Alguém já ouviu falar que Jesus teve algum tipo de desequilíbrio? Não, por quê? Porque Jesus tinha a alma curada. E nós sabemos que a nossa doença está dentro da nossa alma. Ela só somatiza no corpo físico. As feridas vão para o corpo físico, mas o problema está aqui, dentro de nós. Então, os leprosos, quando foram curados, curaram só os corpos. Não curaram a doença da alma. Eu, quando estive em Uberaba, numa das vezes, eu conheci um autor que se chama Roberto Brolio. Eu tentei escrever para ele, mas ele não me deu a menor bola, que eu queria saber onde é que ele estava, porque eu fiquei fã dos livros dele. E tem um livro dele que fala sobre as dores da alma. Eu acho que até tinha aqui na livraria, não sei se tem ainda, mas eu já vi ele por aqui. E ele tem uma série de livros que fala exatamente sobre isso, sobre as nossas dores, da onde elas se originam, o que a gente tem que fazer para modificar. Muito interessante, as dores da alma, que o nosso problema está na nossa alma. Agora, a ingratidão mais frequente é a ingratidão a Deus, nosso Pai. E aí nós somos mestres em cometer essa ingratidão. Somos escolados nisso. Quando a gente começa a culpar Deus pelo nosso sofrimento, tão comum, né? A gente vê, Deus quer assim. Né? Por que eu, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Quando a gente questiona Deus. Por que Deus deixou um maluco com uma metralhadora entrar num colégio e matar aqueles jovens e aquelas crianças? Onde é que estava Deus? A gente escuta isso.
como se Deus nos culpasse, como se Deus nos castigasse. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. A doutrina espírita nos diz: Deus não castiga ninguém, Deus não pune, Deus não perdoa, porque Deus não se ofende. Nós não sabemos nem o que é Deus. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Como é que a gente vai humanizar Deus, responsabilizar Deus, que é puro amor? Questionar. A gente questiona os problemas da natureza, os tsunamis, os terremotos, quando na verdade somos nós os causadores de tudo isso. Jesus seguiu os ensinamentos do Pai e nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. Quando a gente questiona Deus, que a gente pergunta a Deus, eu já escutei pessoas dizerem que Deus dorme. A minha mãe dizia que Deus não ouve os ignorantes. Acho bem lógico, porque quando a gente fala bobagem, quem escuta são os espíritos que comprazem com a bobagem que a gente está falando. Deus está acima de tudo isso. Deus criou as suas leis, justas, sábias, universais. Nós vamos lá e bagunçamos. Infringimos a lei de Deus. As leis harmoniosas, nos afastamos de Deus. E aí a gente espera que a nossa vida seja um mar de rosas. E outra coisa que acontece, a gente quando infringe a lei de Deus, nós estamos acionando uma outra lei, automaticamente ela é acionada, não precisa nem a gente acionar. Quando a gente faz alguma coisa errada, é acionada automaticamente a lei de causa e efeito, de ação e reação. Somos responsáveis por aquilo que a gente faz. A gente planta tomate, vamos colher tomate. Se plantarmos chuchu, vamos colher chuchu. Vamos receber, né? O plantio a gente escolhe, mas a semeadura é obrigatória. Então, a ingratidão consiste em esquecer, a não dar valor, né, aos benefícios recebidos. Isso até parece uma certa insensibilidade, né? A gente acha que a pessoa é insensível, porque não reagiu diante daquilo que a gente fez. Lacordaire, no capítulo 7º, do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o orgulho é um velho companheiro nosso, adversário da humanidade. E mais adiante, no item 12, o bispo de Argel apresenta o orgulho como fonte de todos os nossos males. E um desses males que a gente dissemina diariamente é a ingratidão. E quando a gente pensa na ingratidão, não é só a ingratidão aos amigos, às pessoas, não. A ingratidão principalmente a Deus, à vida. Nós somos muito ingratos. A gente esquece de todas as coisas boas que nos fazem. Olha, domingo teve um seminário aqui na casa, né? Sueli Caldas esteve aqui entre nós, e logo depois teve um almoço de confraternização. Se alguém me disser que não foi feliz durante aquele almoço, eu vou brigar. Porque, gente, aquela confraternização, a gente recebe muito. Nós temos que ser gratos a essa família espírita que nos ajuda, que troca energias conosco, que nos abraça. Foi um momento lindo, né, Djanira? Foi um momento maravilhoso. E a gente, quando passa ali daquele portão, esquece. Essa nossa relação de amor, de afeto, de gratidão. Gratidão pelos amigos que temos. Gratidão pelos amigos que somos. Gratidão pela vida. Conta-nos uma história, eu achei muito importante essa narrativa, aprendi, porque o narrador diz assim, a história é com H maiúsculo, porque é um fato real, não é um conto. Então, quando é fato real, a história é com H maiúsculo, né? Que no século I a.C.,
O imperador famoso, Júlio César, todos nós conhecemos, né? Ele foi vitimado por uma conspiração dos senadores que queriam tirá-lo do poder. E qual não foi a surpresa do Júlio César quando ele viu no meio daqueles conspiradores o seu filho, Marcos Brutus. E aí ele proferiu uma frase que ficou famosa, que faz parte agora do imaginário popular. Até tu, Brutus, filho meu? O que ele quis dizer com isso? Ele foi traído. Ele recebeu a desilusão da ingratidão do filho. Olha como a gente se desilude com as pessoas, como a gente se desilude com os filhos. Então, a gente pode observar que nós damos morada a uma família da pesada em nossos corações. Essa família costuma fazer uma verdadeira festa nas nossas emoções. O orgulho é o chefe da festa, né? O orgulho é um anfitrião, é o que recebe todo mundo. O egoísmo esparrama o seu veneno. E a ingratidão dança a valsa da desilusão. A gente se desilude. Aí vem aquele espírito que eu amo de paixão, que se chama Emmanuel. Eu tenho uma certa birra com Emmanuel, porque eu acho ele muito duro. Mas, às vezes, a gente precisa dessa puxada de orelha na dureza. Que é só assim que a gente aprende. Aí ele pergunta assim, por que vocês se desiludem? E ele responde para nós, a gente se desilude porque a gente espera demais do outro. E eu espero demais de você, amiga. Eu quero você aqui sempre para vibrar por mim. E se você não vier, eu vou me desiludir. Porque eu espero demais das pessoas. Eu crio expectativas em relação ao outro. Aí eu sofro. Porque eu quero que o outro me dê aquilo que eu acho que eu mereço. E ele não vai me dar. Porque ele não sabe o que eu mereço. E porque, de repente, ele não tem para dar. E, de repente, porque ele não quer dar. É uma opção dele. É uma opção de cada um. Nós somos seres individuais. Cada um tem a sua história. Né, Marli? Você tem a sua historinha lá. Mônica tem a dela. Vânia tem a dela. A Sônia tem a dela. Eu tenho a minha. Eu sou como sou porque eu aprendi a ser assim. Mas está na hora de eu aprender a ser melhor. Está na hora de eu enxergar o que Jesus me disse. O que Jesus deixou lá no seu Evangelho. Então, ninguém vai nos salvar. Jesus não nos salva. O dinheiro que a gente dá, né, de caridade, assim, olha, dou aqui a conta número tal e não sei o quê, não vai comprar uma casinha no céu para nós. Esse esforço é de cada um. Então, gente, se a gente for analisar, que bem é esse que a gente faz, que a gente espera a retribuição? Nós estamos sendo pagos. Então, não é benefício. Não é verdade? Se eu vou lá e vou passar uma roupa para a Sônia, que detesta passar roupa, mas eu quero o meu. Ó, vou cobrar para você R$100 para passar a roupa, porque ninguém gosta de passar a roupa. Mas ao passo que se eu for na casa dela, e disse, não, olha, eu vou te ajudar, vou passar a sua roupa. Porque eu gosto de passar roupa. Porque eu posso, tenho tempo para passar roupa e eu quero passar a sua roupa. Cada um é como é. Há uma grande dificuldade em cada um de nós de nada esperar em troca. Por quê? Porque nós temos a necessidade de ser queridos, de ser amados, de ser prestigiados, de ser reconhecidos, de ser idolatrados. Salve, salve! É isso que a gente quer. Ser reconhecido. Olha, como é difícil essa função aqui. Muito difícil. Às vezes a gente foge dela por orgulho. Por orgulho. Eu tenho uma grande amiga que me diz assim, você está botando a sua candeia debaixo do alqueire. Eu falei, pelo amor de Deus, não fale isso para mim. Não me dá essa responsabilidade. Porque é muito difícil a gente falar de Jesus. Como é que eu vou falar de Jesus?
um ser maravilhoso que é amor. Então é difícil, as nossas tarefas são difíceis, as tarefas do dia a dia, as tarefas de cumprir a nossa responsabilidade de esposa, de esposo, de mãe, de pai. Eu estou falando da mãe porque mãe normalmente abre mais mão da sua vida em função do filho, né? E aí, de repente, o filho não enxerga isso, não. E a gente cobra, a gente diz assim para o nosso filho: passei tantas noites sem dormir por sua causa. Você foi uma criança problemática. Eu tinha que embalar, botava no berço, você chorava. Quantas noites eu passei ali do seu lado, no seu momento de doença, na catapora, no sarampo. Hoje em dia não tem mais nada disso, né? Mas na minha época tinha. Catapora, sarampo, coqueluche e a gente ali. Mãe não dorme. Enquanto o filho não dorme, enquanto o filho não chega, a mãe não dorme. A grande maioria. Era bom que fossem todas, mas a grande maioria é assim. É um amor imenso que a gente tem pelo nosso filho. Então vamos imaginar Deus, o amor que Deus tem por cada um de nós. A torcida dos espíritos. Olha, gente, não é um espírito só não, porque a gente pensa que a gente só tem um anjo da guarda. Não, é espírito protetor para todo lado, né, Djaneira? É espírito protetor da nossa casa, é espírito protetor do nosso estudo, é o espírito protetor, é um amigo familiar que já desencarnou, que está ao nosso lado, nos dando força, nos estimulando. E a gente esquece de agradecer. Então, nós somos criaturas ingratas. E esse benefício que o Evangelho fala, com a ingratidão, é exatamente para a gente poder trabalhar isso. Começar a fazer o bem, sem esperar essa retribuição. Fazer o bem sempre, todo dia, toda hora. Porque fazer o bem nos faz um enorme bem. É muito bom a gente ser útil. É muito bom a gente prestar favor. É legal a gente ouvir um amigo nosso. Então, o melhor é perseverar na prática do bem, evitando participar dessa festa que sacode as nossas emoções, que nos traz uma tristeza enorme. Só para finalizar, eu estava preocupada que ia sobrar tempo, não sobrou nem um cadiquinho, mas eu preciso falar sobre isso, sobre as nossas reclamações. Nós somos mestres em reclamar. A gente não agradece, a gente reclama. Reclama porque está calor, reclama porque está frio, reclama porque choveu, reclama o dinheiro no fim do mês, que é pouco. E a gente não agradece. A gente pode pagar uma conta, né? Que a gente tem uma cama boa para dormir. Então, gente, nós temos 3 momentos bem diversificados, bem definidos no nosso dia, que é a manhã, a tarde e a noite. Vamos tentar, pelo menos, ser gratos em cada período desse. De manhã, quando acordamos, a gente se belisca assim, ó, estou encarnado. Vivo não, porque vivo a gente está sempre. Estou encarnado, já tenho mais um dia pela frente para me aprimorar, para aprender, né? Para me exercitar no bem. Aí chega de tarde. Aí, na hora do almoço, eu tenho um pratinho de comida, nem que seja um arroz com ovo, ou um ovo no meio do pão. Milhares de pessoas não têm nada para comer. E eu me lembro de um fato que aconteceu e que foi muito importante no meu aprendizado. A gente tem que ficar de olho aberto para poder puxar para a gente quando acontece alguma coisa assim. Eu tenho gravado essa fotografia na minha cabeça. A gente costumava almoçar fora, num restaurantezinho que tem ali perto aquele centro de saúde ali no Braga, perto do fórum. A gente costumava almoçar ali. Todas nós, as amigas para sempre, já almoçamos ali. Nós temos um grupo de amigas para sempre. E dessa vez, eu estava almoçando ali com a Edna. E a gente pediu a nossa refeição, veio o nosso prato. E quando eu olhei para frente, tinha um rapaz de seus 35, 38 anos, bonitão, bem apessoado, bem vestido, um terno, com seu prato de comida na sua frente, com as mãos postas, com a cabeça abaixada, em atitude de prece. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, homem,
Normalmente quem tem essa atitude é a mulher, né? Porque o homem acha isso bem vestido. Devia ser um advogado, alguém mais letrado, né? Que também não é comum. E num local público, porque assim como eu enxerguei, todo mundo enxergou. Mas aquilo deve ter sido um exemplo para todo mundo, porque a partir daí eu nunca mais esqueci de agradecer o meu pratinho de comida em pensamento. Precisamos dizer palavras e mais palavras. Agradecer. E à noite, agradecer a Deus pela noite. A gente ter uma cama confortável, com os lençóis limpinhos. Fazer aquela reflexão que Santo Agostinho nos ensinou. Será que meu dia foi bom hoje? Será que amanhã eu tenho que fazer igual, preciso melhorar nisso, naquilo outro? Então, meus irmãos, vamos agradecer muito a Deus por essa doutrina que nos faz entender, que nos faz mergulhar no contexto. O Evangelho para nós, né, o Evangelho de Jesus, aquele Evangelho que a gente lia antigamente, não explicava para a gente o que a gente entende hoje. E hoje a gente tem a razão a nosso favor. A gente conhece. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Vamos agradecer sempre pelos amigos, pela família, pelos nossos pais, principalmente, que nos deram o dom da vida. Mesmo que não tenham sido pais presentes, tenham nos abandonado, mas eles nos deram a oportunidade da encarnação. Então vamos ser gratos. Eu sou muito grata a todos vocês que estão aqui. Porque a gente sente essa vibração boa. Os amigos que vêm vibrar por nós. Estou vendo meu amigo ali de tanto tempo que eu não vejo, Mauro. Fiquei satisfeita em vê-lo, Mauro. Então, a gente tem que agradecer a Deus. Então, vamos agradecer sempre a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade e, principalmente, por essa doutrina maravilhosa que abriu os nossos olhos para a verdade. E agora a gente não pode dizer que não conhece mais não, que não sabe mais não, porque a gente está sabendo. Temos que ter cuidado, né? Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e todo sempre. Que assim seja.